Fala, gente! Chegamos ao último episódio da série O Dono que Fatura. E vamos falar hoje, neste episódio, sobre o fim do empresário operacional. Um caminho para a liberdade. Bem Netflix, para você curtir aqui a nossa série. Você é dono ou funcionário da sua empresa? É isso que eu quero saber. Porque tem empresário que só não pede demissão porque ele é o dono, é ele que assina o contrato social. No episódio de hoje, a gente vai falar do caminho que todo dono deveria seguir para sair da operação e entrar na direção estratégica, tá? Do seu próprio negócio. Mas presta atenção aqui. Isso não significa desaparecer da empresa. Porque tem gente que acha que quando ele entra no estratégico, ele tem que largar tudo. Ele tem que parar de fazer tudo da empresa. Não. Você é a cara do seu negócio. Você é a visão do seu negócio. Você tem que se assumir uma cadeira e papel de CEO na sua empresa. É isso. E isso exige preparo, mentalidade e método. E eu vou te dar uma dica para você começar a fazer isso na sua empresa hoje. Na minha empresa acontece bastante, na sua deve acontecer bastante problemas de TI, não é mesmo? Eu tenho certeza absoluta que os computadores aí vivem dando pau. Qual que é a senha do Wi-Fi mesmo? E para você sair dessa operação, porque às vezes o próprio dono vai lá e tenta resolver, aí dá problema no Wi-Fi, vai lá e tenta resolver, e liga não sei o quê. Eu quero te apresentar o nosso parceiro, a CM-Tech. É isso mesmo. A CM-Tech nada mais é do que uma empresa de soluções para TI. Ela oferece para você contratos de suporte, ou seja, ela pode te apoiar, suporte remoto, backup na nuvem, e também serviços de segurança, como backup cloud, nuvem e recuperação de desastres, antivírus gerenciado, mais proteção, firewall e controle de navegação na internet. É isso mesmo, para você se despreocupar e delegar, sair do operacional dessa área. Você vai escanear esse QR Code que está aparecendo na sua tela e vai falar com o Cláudio Molina e vai dizer para ele que você veio do EPN Podcast e ele vai te dar a maior atenção e também tenho certeza que ele vai te dar um bom desconto para fechar com ele. Fechou? Então já comece delegando, saindo do operacional e deixa o TI com quem sabe. Fechou? Bom, gente, aproveitando e continuando aqui, por que sair da operação não é desaparecer, dona Andressa? Veja bem. Porque a operação, quando você sai da operação para se tornar estratégico, se você desaparece, você não tem controle, as pessoas não têm uma visão guiada, você não consegue recalcular a rota. Toda estratégia, ela precisa de uma tática e uma operação. Operou um plano estratégico para um mês, para uma semana, para um cliente, não importa, um projeto, um produto, um lançamento, qualquer coisa que você faça, seja produto ou serviço. Você fez uma estratégia, vai colocar em prática. Você precisa ter KPI, você precisa medir, você precisa ver como é que tá, para quê? Para reajustar. Quem vai ver e reajustar essa rota? Toda a equipe da operação o tempo todo, eles estão operando. Uhum. Quem é o estratégico que precisa ver? Como você vai ver se você não tá presente? Não adianta você... Tem empresário que é muito 880, né? Ou ele fica lá 16, 18 horas por dia no operacional, não tem quem faça. Cangote. Ninguém faz como eu. Uhum. Você não entende. Na minha empresa não funciona assim. Se você não é um médico cirurgião que fica operando 12, 18 horas por dia, desculpa, você tá fazendo errado, né? Então, assim, existem profissões que são completamente personalíssimas, que ao mesmo tempo que a pessoa tem o estratégico, que é aquele estudo técnico, ela precisa operar, literalmente, né? Então, se não é isso, muito dificilmente essa dinâmica vai funcionar. Ou vai para o outro. Ah, não, então agora eu sou o gestor, portanto... Vire-se a equipe, já dei tudo escrito. Se precisar de mim, não me chame. Some, né? Vai passear, vai... E aí, acontecem coisas que precisam ser... Você, como dono, consegue recalcular rapidamente, né? Exemplo aqui, a nossa equipe é remota. Temos equipe no Brasil. Temos equipe na Bahia, temos equipe em Curitiba, enfim. Acontece alguma coisa, eles mandam pra gente, a gente consegue recalcular em 10 minutos.
que eles não conseguem. Por quê? Porque eles são incompetentes? Não, porque eles não têm todo o cenário, Toda a né? visão, Então, né? isso aqui tá acontecendo tal coisa, o cliente falou tal coisa. Beleza, faz isso, responde isso e faz tal coisa. O cliente disse que não vai conseguir tal dia, não sei o que lá. Beleza, então faz tal coisa. Então, já tem o drive para Boa. que a equipe não fique empacada. Se você sai, você delega e você delarga, delegar não é delargar. Se você delega e delarga a sua equipe, ou seja, deixa a deriva, Já era. eles não vão ter o estratégico para poder mover aquilo ali, né? Legal. Então são coisas que a gente precisa prestar atenção, porque o meio termo sempre é o mais indicado. Então, delegar não é delargar a sua equipe. Fechou? Muito Tá bom. anotado? Tá anotada essa frase? Eu resumiria: os olhos do dono é que engorda o gado. Boa, boa. E pensando nisso, aí pode gerar uma dúvida, né? Então tá, e o que eu tenho que fazer então, né? Já que eu não posso operacionalizar tudo, também não posso me ausentar, porque senão as coisas não acontecem. Bem-vindo ao mundo real. Quais funções, Weber, só o dono pode exercer? Cita aí 2 exemplos de funções que é o dono que tem que fazer e ponto final. Bem, pessoal, tomar café não. Tomar café é só o dono. Só o dono pode fazer? Só o dono pode se responsabilizar 100% pela sua própria empresa, porque foi você que fundou a sua empresa. Então eu vejo muito isso, nós vemos, né, no restaurante, às vezes, muitas vezes a comida é extraordinária, é ótimo, mas o atendimento, assim, Nossa. é péssimo. E aí você vai reclamar com o gerente, ou até com o dono, muitas vezes, e ele fala, porque ele entrou hoje. O problema é seu que ele entrou hoje. Você deveria ter dado treinamento para ele, porque é atividade e ele é uma extensão da sua liderança. Outra função que o dono, somente o dono pode fazer, é se responsabilizar também pelo plano estratégico. Não quer dizer que os seus empregados, seus colaboradores, gestores tenham participação, mas é muito interessante quando o dono ou a dona da empresa transfere uma responsabilidade que é dele para o empregado. E a gente vê muito isso, principalmente em consultoria. Até por isso, né, que muitos empresários não gostam muito dos consultores, né? E Persona não grata. A gente está muito acostumado com isso. Mas a gente acaba identificando o problema que existe, né? E você só acaba transferindo esse tipo de problema, essa problemática. Eu não vou dizer aqui que no tempo de hoje a gente tem estruturas, por exemplo, de startup ou outros tipos de empresa que a gente tem uma organização mais horizontal, né? Obrigado. E não vertical. Então, eu estou aqui, a Andressa me dá uma ideia, a Amanda também, Isso é o muito Rodrigo, legal. né? E até os nossos colaboradores. Igual eles estão fazendo agora, me cortando enquanto eu estou falando, né? Mas brincadeiras à exatamente. parte. Só no vôlei. Só no vôlei. Isso a gente sempre brinca, mas é muito bom e a gente acaba se salvando de muita coisa, né? Às vezes Sim. vai falar uma coisa, não, Weber, calma, não é desse jeito, e a gente se ajuda. Mas são 2 ações prioritárias do dono, é a questão de responsabilidade e o responsável pela visão da própria empresa. Eu vejo muito dono e dona de empresa colocando as pessoas ali, valendo, e a pessoa não tem treinamento, a pessoa não teve uma prevenção ali de risco, ele não sabe ou ela não sabe lidar com uma situação que nunca teve antes, e o dono fica, eu vou te testar, eu vou ver como é que você trabalha. E hoje em dia não está funcionando assim. Então, assim, tem uma série de outras funções e responsabilidades que o dono precisa ter, a dona precisa ter, mas eu vejo dessa forma. Só complementando, eu falei de questão estratégica, mas tem a questão operacional, né? Eu sempre trabalhei com serviço, então, por exemplo, minha primeira função, acho que na época foi borracharia. Trabalhei como borracheiro quando eu tinha 16 anos. Uau. Aí meu pai chegou e colocou lá, tá aí o pneu pra você consertar. Falei, pai, eu vou falar do pai porque o pai não pode processar, né? O treinamento é isso aí, você olha e faz. Aí eu rasguei Acho o pneu, eu fiz errado, dei prejuízo para cliente, enfim, não aconselho ninguém a fazer isso. Mas, infelizmente, hoje a gente vê muito dono fazendo isso. Então, não só no estratégico, no operacional você também precisa saber fazer. Tem muito dono, principalmente filho de dono e filha de dono ou de dona, que pega o bonde andando e não sabe fazer nada. E pergunta, como é que eu faço? Tem que ver ali com a minha mãe, só um minutinho, tem que ver com o meu pai. Desculpa se eu tô te dedurando aqui, mas é a grande verdade. Então aprenda a fazer, isso é uma responsabilidade do dono, que eu diria. E você falou algo muito interessante, que é um exemplo que resume bem isso, é quando você vai mesmo no restaurante e o cara tem uma comida maravilhosa, um atendimento pífio, Lugar e aí lindo. um lugar maravilhoso, atendimento pífio, e aí ele dá a desculpa de que, mas ele tá começando agora. Tá, começou agora, e não teve treinamento. Não teve treinamento e não teve conhecimento de processo, né? Isso é importante.
E, Amanda, como estruturar processos e pessoas? Ou seja, treinamento, capacitação, clareza, para ganhar tempo. Porque eu entendo também que acontece muito na vida do empreendedor alguém pediu as contas, alguém parou de vir, alguma coisa aconteceu, e aí você tem um buraco ali, né? Você tem um buraco e tem que colocar uma pessoa nesse buraco. Isso é dinâmico, isso Sim, acontece e tá todos os alheio à dias. nossa vontade. Mas talvez ter um processo muito bem estruturado dê clareza para quem está chegando agora e não Com se sinta certeza. perdido, né? Esse é o ponto. Eu acho que o Weber falou uma coisa muito importante. Eu acho que a grande vantagem de você ser uma... Desculpa. Eu sou consultor, querido. Não, deixa eu só fazer rápido. Tudo que você fala é importante, amigo. Obrigado. É nóis. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui é o consultor, né? Consultor. Aqui é o meu amigo mestre das vendas, a rainha da gestão e a guardiã do branding. Só para você não se esquecer. O quarteto fantástico. Desculpa, cortamos você. Não. O Weber falou uma coisa que eu acho que é a grande vantagem. Nosso público-alvo aqui são os pequenos empresários. E a grande vantagem de você ser um pequeno empresário é que, geralmente, você precisa, por necessidade, aprender tudo da sua empresa no começo, principalmente. E eu vejo isso como uma grande vantagem porque, para você ter essa clareza nos processos, né, e poder desenvolver realmente processos eficazes, eficientes dentro da sua empresa, você precisa conhecer. A gente falou isso em algum dos episódios dessa série. Para você poder ensinar, para você poder desenvolver, você precisa saber passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Isso é processo. Né? Qual que é a minha esteira? Né? Qual que é a jornada do meu cliente? Desenvolver isso vai trazer clareza para a sua empresa, vai trazer organização, né? E quando acontecer de um colaborador sair, quem entrar, ele vai já saber o que ele tem que fazer, qual que é o papel dele dentro daquilo. Legal. Isso é gestão de processos, né? Você ter bem detalhado ali na sua empresa qual que é a função de cada um. Por onde que o seu cliente tem que passar. Legal. Como que as pessoas têm que atendê-lo. Legal. Isso também é processo, faz parte do processo. Como que você quer que atenda... Um fala... Né, atende o telefone. Bom dia. Clínica... Taranã, taranã, Amanda... Como posso ajudá-lo? Outro atende. Oi? O outro fala, alô? Alô? Pois não. Não tem processo, Pronto. não tem treinamento, não tem clareza. Isso vai desorganizando, vai trazendo para a percepção do seu cliente de que é uma bagunça, de que não existe um processo bem definido. Então, gente, é sobre isso que nós estamos falando aqui. Legal. Quando você tem isso tudo, você tem POPs. O que é POPs? Procedimento operacional padrão. Escritos na sua empresa, né? Você vai perder um tempo fazendo isso? É chato? Pode até ser. Mas lá na frente é uma vez só. Repetindo. É que eu falo isso. O tempo que você ganha, né? Exato. A gestão de processos, a gestão da estrutura, a gestão de pessoas, ela é uma coisa que para muitas, principalmente, né, o empresário sanguíneo, né, que quer já ver tudo pronto, pode parecer chato. Eu gosto de fazer a metáfora. É como quando você vai organizar o seu armário. Né? Você tem que tirar tudo. Você tira tudo do lugar, né? Coloca em cima da cama. E no primeiro momento você fica desesperado. Você fala, por que eu fui mexer com isso? Né? Dá aquele faniquito, daquele desespero, porque tá aquela bagunça. Mas à medida que você vai tirando, fala assim, isso aqui eu não vou usar, isso aqui eu guardo, isso aqui eu deixo exposto, isso aqui é lá na cozinha, não é aqui que tem que estar. Quando você vai organizando e no final você abre o seu armário, dá aquela satisfação. É a mesma coisa dentro da empresa. Quando você tem todos os processos organizados, você tem começo, meio e fim de todas as coisas, de todas as áreas da sua empresa, quando sai um colaborador, tá fácil. Tá fácil você dar o treinamento, tá fácil. A pessoa, ela chega muito mais feliz, porque ela fala, nossa, uau! Né? Que organização. Então, bom, sou suspeita para falar. Perfeito, obrigado. É isso. Sua empresa é como um armário, você precisa organizar ela, você precisa deixar tudo certo. E às vezes precisa tirar tudo de dentro, fazer aquela bagunça para depois deixar tudo organizado. E isso, minha gente, isso vai promover algo importantíssimo, que é a liberdade do sistema, da empresa rodar sem você.
como nós dissemos aqui, você não tem que desaparecer. Mas caso seja necessário, a empresa roda sem você. Né? Se você precisa tirar umas férias, porque você precisa tirar férias. É importantíssimo que você pare num determinado momento. E a empresa roda, independente de você estar ali ou não. Este é o verdadeiro resultado positivo de um líder forte, de um líder inspirador. Deixar a sua empresa rodando independente de você mesmo. Deixe de ser o popstar, o dono popstar da sua empresa. A gente falou do pop, coloca o pop, mas deixa de ser o popstar. É isso aí. E a consequência é o quê? Maior resultado, lucro. E a gente fecha esta série falando isso. A consequência de tudo isso é lucro em cima de lucro. Maior faturamento, maior lucro, maior rentabilidade e maior investimento na sua equipe também, porque você vai ter condição de fazer isso. Gostou? Gostou dessa série? Deixa aí pra gente nos comentários, deixa o seu like e a gente se vê na próxima série. Valeu! Tchau! Tchau.